eu quero, antes de mais nada, trazer uma palavra de reflexão para você que está se chegando. Vou pedir para você também deixar o seu like, você que chegou depois, para nós já rompermos o algoritmo e alcançarmos mais vidas na presença de Deus. Efésios 2:8 diz da seguinte forma: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Que gigante! Que grandeza da parte de Deus essa passagem bíblica que nós acabamos de examinar aqui agora, nesse momento. Eu quero comentar com você a respeito da graça de Deus, porque eu fui questionado sobre isso, né? Me perguntaram ainda, pastor, como que é esse negócio de graça aí? Eu vejo vocês falando tanto da graça de Deus, mas ao mesmo tempo que vocês falam da graça de Deus, o senhor também já vem trazendo nas lives que as pessoas precisam sacrificar, que as pessoas precisam abrir mão de muita coisa, que as pessoas precisam fazer a sua parte. Nós estamos vivendo o período da graça. E a graça é algo que foi nos dado, nos concedido gratuitamente da parte de Deus. Então, eu vejo uma divergência de ideias, ao mesmo tempo que é falado, né, sobre essa graça que foi nos dada gratuitamente, ao mesmo tempo diz que nós temos que fazer sacrifício, que jejuar, que renunciar, que fazer muita coisa. Então, escute bem, para que todos nós possamos entender o que é a graça. A graça de Deus, a palavra graça, é nada mais, nada menos, para resumir, quer dizer assim, um favor que foi feito que nós não merecíamos o mesmo. Isso é graça. Graça é um favor que foi estendido a mim e a você, nós não merecendo, mas esse favor foi feito. Eu não merecia e eu não mereço, tá? As minhas atitudes, a minha pessoa, o meu ser, não tem nenhum merecimento no tocante a herdar a vida eterna com o Eterno, com o Criador. As tuas ações, a sua pessoa, o seu jeito, tudo que diz respeito a você, nada disso te credibiliza a você passar uma eternidade com o Criador. Porém, entrou no contexto da história Cristo Jesus, que foi enviado pelo próprio Pai por amor à humanidade, que deu a sua vida por nós voluntariamente na cruz do Calvário, e hoje eu e você, mesmo não merecendo, temos o direito da salvação através do perfeito sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é a graça. É nós não merecendo, ele fez algo extraordinário por cada um de nós. Porém, eu quero que você, se possível, anote e preste muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. A graça foi um favor gratuito que Jesus prestou por cada um de nós e nós não temos condições de pagar a ele por aquilo que ele fez. Porém, a graça não é de graça. A graça não é de graça. A graça nunca foi de graça. É aqui que entra a problemática de muitas pessoas que estão até mesmo no Evangelho, que não conseguem entender que a graça não é de graça. Quem vive um cristianismo, quem vive uma prática chamada fé, acreditando que a graça é de graça, está totalmente enganado. Está totalmente fora do contexto daquilo que Deus deseja para mim e para você. Por quê? Porque a graça não é de graça. Como a Maria Aparecida escreveu, né? Aprontou a vida inteira, agora virou santa. Exatamente isso. Vocês sabem como que é que as pessoas falam, né? E você que já ouviu, quem sabe, coloca aí na linha do tempo, escreva aí, como a Maria Aparecida escreveu. Exatamente. Eles nem falam que se converteu, né? Eles falam que virou, né? Porque na realidade quem vira é porco, que vira para um lado, vira para outro na lama, e quando cansa de virar a lama, vai lá e mete o focinho e vira o coxo que comeu. Porco é que vira. Mas ele já usa assim, esse termo pejorativo de virou santa, virou crente, virou salvo. Tipo,
falando algo no tocante que não houve transformação, coisa nenhuma. Essa é a realidade, não é mesmo? Agora, a graça, ela não é de graça. É isso mesmo. Já vou falar no dia 25. Fica aqui conosco, fica aqui. Mas escute isso daqui. A graça não é de graça. Se eu quero desfrutar da graça, a primeira coisa que a graça exige de mim é que eu venha abrir mão do meu livre-arbítrio. Não entendi, pastor? Anote isso. Viver pela graça é abrir mão do livre-arbítrio. Se você quer viver a graça e, ao mesmo tempo, fazer uso do teu livre-arbítrio, você não vai viver a graça de Deus. Porque a graça, para funcionar na nossa vida, o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de todos os dias escolher o que queremos, acabou. Não existe mais. É assim que funciona. Não entendi, pastor. Deixa eu ler uma passagem bíblica, que essa passagem você vai entender o que a graça exige de mim e de você. Olha aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz. Gálatas, capítulo de número 2, verso de número 20. Olha isso daqui, para você ver. A graça exige de mim e de você que nós venhamos abrir mão do nosso livre-arbítrio. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, a partir do instante que você começa a viver pela graça, você passa automaticamente a viver não embasado no teu direito de livre-arbítrio. Você passa a viver embasado naquilo que Deus ordenou, na palavra dele, para você viver. É por isso que tem muitas pessoas que não conseguem compreender a graça. Por quê? Se você está na graça, você tem que abrir mão do teu livre-arbítrio. Por exemplo, quando eu estou na graça, eu não faço o que eu quero. Eu faço o que a palavra manda eu fazer. Eu não participo, eu não vou, eu não venho, eu não fico, ou eu não deixo de ficar porque eu quero. Tudo que eu vou fazer de conformidade com o que a palavra de Deus está ordenando. Se você é alguém que está ou que diz que vive na graça, mas você faz aquilo que o teu coração manda, então você não está na graça. Você está vivendo debaixo da lei do pecado, da lei da condenação, da lei que vai levar o homem e a mulher a ser eternamente lançado longe da presença do Criador. Por quê? Porque aqueles que almejam passar uma eternidade com o eterno, este homem e essa mulher já não pode mais fazer a sua própria vontade. Já não pode mais fazer aquilo que o seu coração manda. Já não pode mais praticar aquilo que ele ou ela está sentindo uma intuição de fazer. Pelo contrário, se você está na graça, você está crucificado. Se você está na graça, as suas concupiscências, que são os desejos carnais, suas paixões, que é aquele sentimento do coração, tudo isso é cancelado em troca de uma obediência à palavra de Deus. Em troca de uma renúncia da sua vontade para a vontade dele prevalecer. Olha aqui, ó. Deixa eu colocar na tela para você, para todos nós juntos aqui nessa oportunidade. Né? Deixa eu ver aqui, Mateus... vamos lá, Mateus 6,9, né? Deixa eu ver se eu estou com a cabeça boa ainda, né? Vamos lá, Mateus 6... Não, 6, né? Mateus 6... Eu quero ler com você a partir do verso 9. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha aqui, ó, já começa por aqui. Seja feita a tua vontade. Espera aí. Se é a vontade de Deus que prevalece, então meu livre-arbítrio está cancelado. Se é a vontade de Deus que comanda a minha vida,
então o meu livre-arbítrio já era, não existe mais. Porque haverá situações, momentos e circunstâncias que a minha vontade vai dizer: faça, Claudinei, vai e aproveite. E aí a vontade de Deus vem contra essa minha vontade e diz: se você for, você perde a minha presença. Se você for, você perde o meu favor. Se você for, você perde o direito de eternidade, porque quem faz isso está entrando em condenação. Então, o primeiro ponto da questão graça é que viver na graça é renunciar o direito do livre-arbítrio. Vamos continuar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que assim na terra como no céu? Porque os anjos não têm livre-arbítrio. Os anjos não têm livre-arbítrio. Os anjos, eles vivem e eles existem pela vontade de Deus. E perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui está outro detalhe, que se você for usar o seu livre-arbítrio, você não vai praticar. Olha aqui, ó. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ninguém perdoa por vontade própria. Ninguém perdoa porque sentiu no coração. Ninguém perdoa porque acordou com uma intuição e um desejo ardente de perdoar. Não. O perdão é uma ordenança de Deus que o homem e a mulher, para praticar o mesmo, esse homem e essa mulher tem que estar de alma aberta para o Espírito Santo trabalhar na sua maneira de enxergar a vida e a própria eternidade. Então, o Eterno está dizendo claramente: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, se eu não perdoo os meus devedores, eu também não serei perdoado pelo Eterno. E isso é graça. Isso é favor que nós não merecemos. Você conseguiu compreender? Eu não vou nem concluir todo, não, só vou ler o verso 14 aqui, para nós dar continuidade. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então, graça é abrir mão do livre-arbítrio. Graça é a vontade de Deus sobressair a minha. Graça é eu renunciar àquilo que me agrada para fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é graça. Por exemplo, nós estamos vivendo um período em que pouco se fala em renunciar através do jejum. Quando você passa a jejuar, você está praticando uma das atitudes que compõem a graça. Por quê? Porque o jejum é uma prática da graça. O jejum é uma prática que Jesus ordenou dizendo: dias virão em que o noivo será tirado, nesses dias jejuarão. Ou seja, o jejum é uma prática daqueles que estão vivendo na graça. É eu renunciar a algo que me agrada para me receber algo que o próprio Deus quer colocar na minha vida. Isso é graça. Isso é viver o favor que nós não merecemos. Quando eu obedeço a palavra de Deus, eu estou vivendo a graça. Por quê? Porque eu posso fazer o que eu quero, mas eu não vou fazer o que eu quero, porque não sou eu mais que comando as minhas vontades. Sabe você que está me acompanhando? Já aconteceu contigo, eu tenho certeza disso. Você que está chegando aqui agora, ouça isso daqui. Você, por exemplo, é provocado por alguém, né? No seu trabalho. Isso acontece, quem sabe, muito, até mesmo no casamento, dentro de casa, ali com os filhos, com o marido, com a esposa. Você é provocado. Você está percebendo que aquilo é uma provocação. E aí você tem, na ponta da língua, uma resposta que, se você, do jeito que está sendo montado na cabeça, que está sendo arquitetado nos teus sentimentos,
aquela resposta vai desmantelar quem está te provocando. Essa resposta vai desmontar quem está, sabe, tentando te provocar e fazendo todo aquele processo. Mas ao mesmo tempo que você enche o pulmão e vai soltar a resposta, vem uma voz que diz lá no mais profundo do seu íntimo: psiu, psiu, calado, quieto, não fala nada. E aí você chega a tomar um choque, você engole seco, olha para um lado, olha para o outro, toma uma água e fica ali pensando: meu Deus do céu, Deus está na minha vida mesmo. Porque se fosse outros tempos atrás, meu Deus, a minha atitude não seria essa. Se fosse outros tempos atrás, eu não teria esse controle. Se fosse algum tempo atrás, eu não conseguiria ficar de boca calada sem dar uma resposta que iria desmontar a vida dele e a vida dela. Mas por que você não deu essa resposta? Porque a partir do instante que nós começamos a viver a graça, essa graça que vem através de Deus, através da pessoa do Espírito Santo que está com cada um de nós, essa graça começa a dizer o quê? Não fale. Essa não é a vontade de Deus, é a tua. E se você fazer a tua, a vontade de Deus cai por terra na sua vida. E aí a pessoa, ela vai, sabe, sendo controlada. Não é que sendo manipulada, não é isso, não. A pessoa vai sendo controlada. Os passos vão sendo conduzidos pelo próprio Espírito de Deus. A vida da pessoa passa a ser disciplinada pela vontade daquele que é o Criador de todas as coisas. Às vezes você, que está no jejum, né? Você não está fazendo uma campanha de jejum. É o teu dia a dia normal. E você acorda pela manhã, senta na mesa para tomar o café. Quando você pega uma xícara de café, que você faz isso, ó. Você pega a xícara de café e vai tomar o primeiro gole de café, na hora, dentro de você, uma voz diz assim: jejum. Aí você toma um choque, você diz: meu Deus, será? Graças a Deus, hoje não é dia do jejum. Eu não quebrei o jejum. Mas sabe, é colocado dentro de nós. E isso daqui, só quem já passou sabe o que eu estou falando. É colocado dentro de nós uma sensibilidade tamanha que muitas das vezes no dia a dia você vai comer alguma coisa e você já lembra do jejum. Por quê? Porque o jejum é um dos itens que fazem parte da graça. E quando você começa a desenvolver esse hábito, então ele vai sendo parte da sua vida, de tal maneira que muitas das vezes você não estará em jejum, mas você vai comer e a voz do Espírito de Deus, a voz da vigilância, diz: jejum. Aí você para, diz: graças a Deus, não estou em jejum hoje. E o que é isso? Isso é a graça que a cada dia que passa vai sendo manifesta dentro de nós através da fé. A Bíblia diz que nós não somos salvos, tá? Eu, você, nós. A Bíblia diz em Efésios, né? 2, a partir do verso 8. Nós não somos salvos pelas obras. Pelo contrário, somos salvos pela fé. E isso não é algo nosso. Isso vem do próprio Deus. Por quê? Porque se nós fôssemos salvos pelas obras, aí esse mundo seria um mundo de vanglória, um mundo de orgulho, um mundo de pessoas que estariam batendo no peito e dizendo: eu fiz mais do que você. Como a salvação não vem por obras, vem pela graça, então a nossa maior honra, o nosso maior motivo de regozijo é saber que Cristo morreu por nós e nós temos o direito de herdar a vida eterna através dessa graça que foi concedida por Ele. Agora, uma coisa é certa: a graça não é de graça. E aqui, no verso de número 9, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que a salvação é dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação não vem pelas obras, porém, as obras fazem parte da salvação. Você consegue compreender? A salvação não vem por obras. Porém, as obras fazem parte da vida dos salvos. Porque a salvação não vem por obras,
Mas as obras precisam fazer parte da minha vida. Por quê? Porque se as obras não fizerem parte da minha vida, a minha fé é uma fé morta. E a palavra diz que a fé, sendo morta, ela não traz nenhum efeito perante Deus. Fé morta é a mesma coisa de dizer o quê? A pessoa é religiosa. Religião é uma vida em que a pessoa não pratica a fé. Quem está envolvido com religião não pratica a fé. A fé é praticada por aqueles que estão em Cristo Jesus. É praticada por aqueles que estão no Evangelho. Por quê? Porque a fé é praticada por aqueles que estão no Evangelho e as duas colunas que sustentam a fé é a obediência e a renúncia. E essa obediência e essa renúncia é nada mais nada menos do que abrir mão do livre-arbítrio. Hoje, você tem o direito de beber o que você quer. Você pode hoje tomar um café, tomar um suco, tomar um refrigerante, tomar uma bebida alcoólica, você pode tomar o que você quiser. Porém, se você está com Cristo, o livre-arbítrio já foi cancelado e você diz, eu posso, mas eu não vou. Muitas das vezes, eu quero, mas eu não vou fazer. Você está conseguindo entender? Deu para você entender? Eu quero, mas eu não vou. Eu posso, mas eu não vou. E isso é abrir mão do livre-arbítrio para a vontade dele predominar. Você pode ir aonde você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Deus te deu o livre-arbítrio. Se você, ao sair dessa live, se você quiser, por exemplo, sair dessa live e ir para um barzinho aí na sua cidade e encher a cara, Deus não vai te impedir. Deus não vai entrar na frente e dizer, ei, não vai não, não vai não. Não. Deus não vai fazer isso. Você pode sair dessa live, tá? E ir direto para um ponto de drogas e usar droga. Ir para um prostíbulo e prostituir. Você pode sair roubando, matando, fazendo o que você quiser. E Deus não vai te impedir. Por quê? Porque você tem o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o direito de escolha. Porém, quando nós abraçamos a graça, o direito de escolha é anulado na nossa vida. Nós já não escolhemos mais. Cristo escolheu por nós. Nós já não vamos decidir mais nada. Quem decide por nós é a própria vontade de Deus mediante a sua palavra. Você consegue compreender? Você é livre, eu sou livre, nós somos livres. Sabe? Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Deus não oprime ninguém para servir a Ele. Pelo contrário, você serve o que você quiser. Prova que Deus não obriga ninguém a servir a Ele, que tem gente agora na macumba. Tem pessoas agora na macumba, fazendo lá as suas obrigações para destruir um casamento, para falir empresa, para que o diabo venha colocar um câncer no corpo de uma pessoa, para que alguém venha cair de cama com a depressão espiritual. Outros estão lá fazendo rituais para que mulheres venham perder o filho no ventre porque ela tem inveja daquela mulher que está grávida. Tudo isso a pessoa está fazendo e Deus não vai impedir a pessoa de fazer isso. Isso é livre-arbítrio. Porém, se você começou e quer caminhar e desfrutar da graça, você pode querer um monte de coisas, mas o querer de Deus é acima do seu. Você pode ter muita vontade de várias coisas, mas a vontade de Deus é a que prevalece. Você consegue compreender? E é isso que é graça. Isso que é graça. É você ter o direito de fazer, mas você escolhe não fazer. Você tem o direito de praticar, mas você escolhe não praticar. Por quê? Porque Cristo fez por nós, agora é o mínimo que eu posso fazer por Ele, é dar a minha obediência. O mínimo que eu posso fazer é renunciar à minha vontade para a vontade dele prevalecer. Isso é graça. Isso é andar com Cristo. Isso é andar com Deus. E escute isso, um dos pilares da graça, como eu disse para você, é o jejum. O jejum é indispensável.
nesse período da graça que nós vivemos. A oração é indispensável nesse período da graça que nós vivemos. A obediência, sabe? A gratidão, a generosidade, a empatia, que é de se colocar no lugar dos outros, a bondade, a temperança, que é o domínio próprio, conforme eu disse para você instantes atrás, que vem na ponta da língua a resposta, mas você diz, não vou responder. Não vou dar uma resposta. Tem gente, e você sabe do que eu vou te falar, que te manda uma mensagem que você olha assim, como ele está, você chega a coçar a cabeça e você diz, espera aí, eu vou responder agora. Você vai lá e abre o WhatsApp e você prepara quando você vai colocar o dedo, né? Você vai colocar o dedo ali na fala, né? Na onde grava ali no verdinho aqui, né? Você vai colocar o dedo aqui que você coloca assim, você... deixa quieto, vou responder não. Não vou responder, senão vai esticar demais a conversa, vai virar em bate-boca, vai me interpretar errado, vai virar tudo em conversa. Deixa isso quieto. Mas por que você escolheu deixar isso quieto? Na realidade, não foi você. Foi o Espírito de Deus trabalhando dentro do teu ser, dando a ti esse direito de domínio próprio, essa temperança. Olha você que está me assistindo. Seja verdadeiro e verdadeira. Você era esse homem equilibrado que você é hoje, de engolir muitas coisas sem dar resposta? Você era essa mulher disciplinada que hoje olha, observa e prefere sair quieta sem falar nada? Você era essa mulher? Seja sincero, coloca aí na linha do tempo. Você era essa mulher? Você era esse homem? Você era? Era? Não, pastor, nunca. Por quê? Porque a partir do instante que o Espírito de Deus começa a trabalhar em nossa vida, o livre-arbítrio já não mais faz parte de nós. Eu não tenho livre-arbítrio. Eu tenho o direito de usar, mas eu já crucifiquei meu livre-arbítrio. Eu tenho o direito de desfrutar, mas está crucificado. E não quero tirar ele da cruz. Deixa ele lá, crucificado com Cristo Jesus. Não quero mais fazer uso do meu livre-arbítrio. Eu descobri que é melhor eu viver pela graça. Eu descobri que é melhor eu viver fazendo a vontade dele, para que automaticamente ele venha manifestar sua glória na minha vida. Olha as pessoas escrevendo aí, ó. Nunca, nunca. E são esses detalhezinhos que mostram quem está na graça e quem não está. É essa mudança que às vezes acontece na nossa mente, de uma maneira que nós nem percebemos, que é a demonstração de que nós estamos a cada dia nos sendo transformado e parecendo um pouco mais com Cristo Jesus. Essa grandeza vai sendo manifesta ao ponto que diariamente vai acontecer uma transformação interna dentro de nós. E nós começamos a aparecer com Cristo Jesus de tal maneira que tem pessoas que nunca te viram na vida, mas bate o olho em você e você percebe que a pessoa está te olhando e ela vem, se aproxima e diz, desculpa te perguntar, mas que igreja você frequenta? Que igreja você frequenta? Você é cristão? Você é cristã? Que igreja você... Mas a pessoa nunca te viu. Essa pessoa não sabe teu nome. Essa pessoa não te conhece. O que você está mostrando para essa pessoa para ela ver que você serve um Deus grande ao ponto de vir perguntar? A pessoa veio perguntar porque quanto mais eu me entrego a essa graça e abro mão do meu livre-arbítrio, mais eu fico parecido com Cristo Jesus. Aí no meio de uma multidão, de muitas pessoas, a luz que há em mim brilha diferente dos demais, ao ponto que todo mundo vê e muitos, a curiosidade é tão grande que eles olham e dizem o quê? Desculpa a pergunta, mas que igreja você frequenta? Você é cristã? Você é cristão? Você não está escrito na testa que você serve a Deus. Você não está com a Bíblia debaixo do braço. Você não está ali, sabe, falando, cantando hinos de louvor. Não, você está na sua. No mercado, na fila da lotérica, num ponto de ônibus, dentro de um ônibus,
em algum lugar, e a pessoa chega e te pergunta. Você não está falando para ninguém que você é, mas a própria graça começa a ser revelada no teu perfil. A própria graça começa a ser revelada no brilho dos teus olhos. A própria graça começa a ser revelada na sua postura, no seu jeito de olhar, no seu jeito de andar, nos movimentos que você faz. Por quê? Porque até o movimento de um homem e de uma mulher que está vivendo debaixo da graça é diferente do movimento daqueles que estão vivendo segundo o seu livre-arbítrio, segundo o seu direito de fazer o que quer, o seu direito de ir e vir e fazer o que quer. Nunca perguntaram para você se você serve a Deus, se você é cristão ou cristã? Nossa, comecei a conversar contigo, não sei, me deu uma paz. Eu estava, sabe, tão ansiosa, tão ansioso, tão preocupado, e de repente falando contigo me veio uma paz, uma coisa boa por dentro. Quando na realidade você não fez e não falou nada mais do que aquilo que é o que você vive dia a dia. É exatamente isso. Você não falou nada demais. É apenas o seu dia a dia, que é vivenciado de uma forma em que você está debaixo da graça, abrindo mão do seu livre-arbítrio. Sabe? Essa é a realidade. Você conseguiu me entender? Então, a graça, ela não é de graça. A graça exige de nós abrirmos mão do nosso maior direito nesta vida. O maior direito de um ser humano nessa vida é o livre-arbítrio. Não existe outro direito. O maior direito é o livre-arbítrio. E quando eu abro mão dele, eu passo, então, a viver essa graça. Gente, deixa eu te mostrar aqui. Eu estive falando com o pastor Gabriel. Ele me mandou aqui umas imagens que eu quero mostrar para você ver que glória de Deus. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Eu não consegui fazer a live ontem, né? Isso aqui é do almoço de terça-feira que aconteceu. Dá uma olhada. Dinei! Deus abençoe todos os irmãos do Brasil. Deus abençoe milagres extraordinários. Muito obrigado pelo almoço. Muito obrigado pelas roupas. Deus abençoe. Gente, as roupas chegaram lá. O pastor Gabriel comprou 2 fardos grandes de roupa e distribuiu para essas crianças. E, gente, eu tenho certeza que você acredita no que eu vou te falar. Pensa num povo alegre. Pensa nas crianças radiantes de alegria. Por quê? Porque, olha isso daqui. Olha isso. Isso é uma glória de Deus na face da terra. Isso é uma bênção, gente. E eles receberam, né, as mudas de roupas. Olha o estado que estavam as roupas dessas crianças. Tá? Olha aqui. Já tem uma pausa na imagem. Olha o estado que estavam as roupas. E elas receberam, então, esses 2 fardos de roupas. Foi assim, uma bênção, uma glória. Através do quê? Da sua ajuda. Através do seu investimento, seu dízimo, suas ofertas, suas primícias. Nós estamos conseguindo mudar a vida dessas crianças. Através da sua ajuda, nós estamos conseguindo trazer, sabe, luz para essas crianças que já estavam vivendo uma verdadeira desesperança, né? E nós estamos conseguindo, está sendo assim uma bênção da parte de Deus, e eu conto com a ajuda de todos que aqui estão, para nós continuarmos dando prosseguimento a esse trabalho. Olha a criancinha aqui fazendo a oração antes do almoço, né? Olha ela orando, escuta aí. Que maravilha dos céus, hein? Fazendo a oração, eu acredito que ela estava orando a oração do Pai Nosso ali antes deles almoçarem.
E foi um presente de Deus essa terça-feira agora. E agora, no sábado, nós temos outro almoço a ser feito. Temos também a cobertura da igreja. Está acontecendo um problema lá que nós precisamos cobrir essa igreja rápido. Por quê? Porque toda a estrutura metálica da igreja está enferrujando, porque não foi galvanizado, né? Então, automaticamente, está a ferragem bruta, né? Não foi galvanizado, não foi, sabe, pintado antes, e a chuva caindo lá está enferrujando a estrutura da igreja. Então, nós precisamos cobrir o mais rápido possível. A refeição agora, que aconteceu na terça-feira, foram 100 quilos de arroz, tá? 100 quilos de arroz, mais uma bacia grande com mais de 30 quilos de feijão, mais o frango. Foi assim uma bênção da parte de Deus. E eu peço a você para nos ajudar, sabe? Dinheiro não compra isso. O que gera isso se chama generosidade, bondade da nossa parte, sabe? Coração bom, alma boa. Isso é que gera todas essas imagens que vocês estão vendo sendo apresentadas aqui. E eu peço a você que ainda não enviou o seu dízimo, que ainda não enviou a sua oferta, que você possa nos ajudar. Você não está enviando dízimo para mim, você não está enviando oferta para minha esposa, você não está lá no canal do Pastor Giovanni, você não está dando dinheiro para o Pastor Giovanni nem para a esposa dele. Você está investindo em gente como a gente. E eu tenho certeza que haverá uma recompensa gigantesca da parte de Deus sobre a sua vida. Você que vai nos ajudar, né? Que você possa confirmar aí na linha do tempo, que eu vou mandar uma mensagem para o pastor Gabriel, dizendo, pastor, olha, o povo, os irmãos já confirmaram que estarão ajudando e nós vamos conseguir o almoço desse sábado e também vamos conseguir cobrir a igreja para evitar a perda desse material de mais de 30 mil que foi investido no telhado lá da igreja. Está vendo? Ó? Olha aí, ó, que coisa linda, que benção. De roupa todo rasgado e encardido, roupas limpinhas, né, as crianças receberam. Tudo isso parece que não é nada, representa que é uma coisa boba para muitos que não conhecem o nível do sofrimento dessas crianças. Obrigado a todos vocês que estão escrevendo aí, que vão nos ajudar, outros ainda não receberam, né? Assim que receber, estarão ajudando. Eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado mesmo. Olha aqui, ó. Olha o almoço sendo servido, para que não fique nas minhas palavras. Olha isso daqui. Tá vendo, ó? Olha lá. Panelão com carne de frango, arroz, feijão, sabe? Tudo isso com a ajuda de todos vocês, tá bom? Tudo isso com a ajuda de todos vocês. E eu peço que vocês possam continuar nos ajudando. Oi, Claudinei. Ah? Diga pro povo aí, graça e paz. Graça e paz. Eita, o que você estava fazendo? Você jantou? Já jantou? Já, né? Então tá bom. Vai lá com a mamãe e com o Cristian. Já eu vou lá, tá bom? Você é uma bênção. Eu peço para você que está nos acompanhando que você nos ajude no desafio das roupas para essas crianças. Obrigado, Délia. Obrigado a todos que estão escrevendo aí, que já enviaram o Pix. Outros ainda irão enviar. Eu sei que Deus há de recompensar todos vocês. Olha essa imagem aqui, gente. Irmãos, graças a Deus, hoje conseguimos aqui roupas para as crianças, arroz, feijão, carne, e veja aí a alegria das crianças aí, já tem roupa. Louvado seja Deus. Deus abençoe ricamente a todos vocês. Gente, não há dinheiro que pague uma imagem como essa. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Queridos irmãos, graças a Deus, hoje conseguimos aqui roupas para as crianças, arroz, feijão, carne, e veja aí a alegria das crianças aí. Roupa para as crianças, arroz, feijão, carne, sabe? É tudo isso que nós estamos conseguindo proporcionar, e eu quero agradecer aqueles que já ajudaram esse mês, aqueles que ainda irão ajudar. É isso que eu estou mostrando para você. Dinheiro não compra isso, tá? Dinheiro não compra isso, gente. Você que congrega numa igreja que é próspera, que é abençoada, teu pastor está bem, a família dele, graças a Deus, está bem. É uma igreja que tem muitos membros e dizimistas, sabe? Invista nesse povo, tá? Dízimo, no Antigo Testamento, né? Embora dízimo não é lei e nem graça,
Mas dízimo no Antigo Testamento era usado para a manutenção da família que tinha linhagem de sangue de Levi, que eram os levitas, da casa de Deus, família sacerdotal. Obrigado, Elza Dari, que o Eterno retribua 1000 vezes mais na sua vida e na vida de toda a sua família. E depois que nós entramos no período do Novo Testamento, os dízimos eram entregues nos pés dos apóstolos para a manutenção e a alimentação de viúvas, de órfãos e de necessitados que haviam na igreja primitiva. Então, o dízimo, a oferta bem investida, é quando o mesmo ou a mesma é investida na vida do nosso próximo, na vida do nosso semelhante. Você pode ter certeza que o efeito é infinitamente maior. Aí você diz, tá, pastor, mas o senhor está pedindo para cobrir a igreja. Estamos cobrindo a igreja para já, na sequência, começar as aulas. Não é apenas uma igreja para ter culto. É uma igreja que essas crianças estarão sendo alfabetizadas até nós conseguirmos levantar a construção da escola. E aí sim, as crianças passarão a estudar na escola, né, e receber não alimento 2 vezes por semana, mas todos os dias na hora da merenda escolar. Então, ajude. Obrigado, Wilson. Que o Eterno retribua 1000 vezes mais. Viu-se toda a família. Vocês são bênção de Deus, viu? Vocês estão vendo? Ó? Tá vendo? É isso. É essa glória. Olha que imagem impactante isso daqui, gente. Olha isso. Essa imagem aqui me deixa encantado, viu? Ó, olha isso daí. A criancinha chorando de fome. E a mãe, né, ali colocando, dando comida, como eles fazem, né? Os bolinhos de arroz e coloca na boca da criança. E vai um brilho de simplicidade, de inocência. E, ao mesmo tempo, você já vê os traços do sofrimento, sabe? Os traços das dificuldades, das dores, que não é fácil. Essa é a realidade. Não é fácil passar fome. Só quem já passou fome aqui sabe como que a fome dói e humilha, tá? Sabe como que dói e humilha. Ô, Jaiana Mendes, ó, apareceu a sua escrita ali na tela, que eu fixei. Eu vou tirar e você vai ver que ali está, ó, o Pix, que é o CNPJ, 30458-585, 1000 ao contrário, 59, e o número da conta do Ministério, que é da Caixa Econômica Federal, né? E embaixo temos o Pix, que a minha esposa está lá com o Pix, agora para atender, com o telefone, né, que é o WhatsApp, para atender aqueles que estão fora do Brasil, que quer nos ajudar, tá bom? Que pode nos ajudar com dólar, euro, libra esterlina, qualquer moeda do seu país. Tá? Ajude, faça a sua parte. Tenho certeza que Deus estará retribuindo a todos. Está fixado aqui. Se você pode nos ajudar, o número do WhatsApp da minha esposa é o número do Pix do Banco do Bradesco, tá bom? Então, faça isso. Não é não, irmão Osmar? A fome é triste demais, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Um cachorrinho não merece passar fome. Um gato não merece passar fome. Um passarinho não merece passar fome, gente. Nem aquele peixinho beta que muitas das vezes tem no aquário de casa aí para o seu filhinho brincar. Um peixinho daquele não merece passar fome. Nada do que Deus criou merece passar fome, muito menos o ser humano. Marília, muito obrigado. Você é bênção de Deus em nossas vidas e não é de hoje, viu? Que o Eterno retribua 1000 vezes mais na sua vida, na vida dos seus filhos e de toda a sua casa, em nome de Jesus, tá bom? Ó, tá fixado aí. Tira um print da tela. Eu estou falando que a fome dói e é uma dor humilhante, porque eu sei o que é passar fome. Quando eu parei de jogar futebol, eu passei fome em Curitiba. Fome. Fome e frio. Sabe? Fome e muito frio em Curitiba. E eu sei que a fome dói. Eu sei que a falta de uma roupa no corpo é terrível. Então, ajude. Você não vai se arrepender. Deus irá retribuir na sua vida e de uma forma grande e gloriosa, tá bom? De uma forma extraordinária, Deus estará retribuindo a todos vocês. Essa imagem é a imagem do dia, né? Não tem como não comentar e se alegrar com tudo isso. Prato de comida na mão e na outra mão a roupa sendo abanada. Já pensou se os políticos não roubassem
o tanto de gente que eram alimentado pelo dinheiro que esses homens roubam? Já pensou? Se em vez de desviar a verba que é direcionada ao pobre e ao necessitado, eles investissem na fome das pessoas, já imaginou? Cada imagem linda que não seria proporcionado. Mas eles preferem, dentro do livre-arbítrio que tem, roubar. Roubar, mesmo tendo um salário milionário, ainda prefere roubar, como se fosse viver aqui eternamente, como se fosse permanecer aqui eternamente. Mas a eternidade aguarda por eles. Você pode ter certeza disso. E lá, na fritada dos ovos, não tem desculpa. Na fritada dos ovos, não tem discurso bonito. Na fritada dos ovos, tem a paga de todas as obras perversas que foram praticadas aqui. Essa é a grande realidade. Os camaradas roubam e roubam com força. Rouba dos hospitais, rouba da saúde, rouba da educação, rouba da assistência social, rouba de todo um pouco para tirar dos menos favorecidos. Mas nós que estamos aqui, sem apoio político, sem ajuda de nada disso, nós vamos ajudar essas pessoas e Deus estará nos honrando de uma forma extraordinária, tá bom? Eu vou encerrar com vocês, agradecendo a Deus pela sua vida e dizendo a todos, estamos contando com a sua ajuda ainda essa semana, até porque sábado, olha essa criancinha, sábado temos o almoço lá em Moçambique. Olha a roupa dessa criança. Olha a roupa dessa criança, gente. Obrigado, Simone. Obrigado, Soraya. Que o Eterno retribua 1000 vezes mais na vida de vocês, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe. Obrigado por tudo. Você está vendo? Olha isso daqui. Você está vendo, gente? Isso está sendo proporcionado por cada um de nós. Um pouquinho meu, um pouquinho da minha esposa, um pouquinho do pastor Giovanni, da esposa dele, um pouquinho de cada um de nós. Essa é a grande realidade. Verdade, Vera, verdade. Tira da boca das crianças, sabe? Tira do medicamento dos hospitais daqueles que estão morrendo à míngua. Mas a fatura dessa gente vai chegar. Se não chegar aqui na terra, chegará na eternidade. Olha só. Olha que bênção. Isso aí não tem dinheiro que paga, gente. Isso aí é generosidade. Isso é vida. Isso é vida. Obrigado, Aidnar, né? É isso? Aidnar? Que Deus te abençoe. Obrigado, viu? Que o Senhor retribua 1000 vezes mais a sua vida. Gente, eu vou concluir. Está aí o número da conta, fixado na tela. Tira um print e Deus estará te abençoando. Amanhã eu volto às 10h30 da manhã, trazendo informações importantes para vocês, inclusive sobre esse dia 25 que está se aproximando, tá bom? Você que pode, abra a sua mão. Altíssimo Deus, na tua presença nós nos encontramos. E eu quero apresentar a vida de todos aqueles que têm nos ajudado a matar a fome dessas crianças, que têm nos ajudado a vestir essas crianças. Olha aí, meu Deus, os fardos de roupa que foram comprados com os dízimos, com as ofertas, que foram comprados com as primícias. Olha as crianças esperançosas no almoço, com o prato na mão, para se alimentar. Tudo isso jamais aconteceria se não fosse a generosidade de todos que aqui estão. Por isso, meu Pai, eu te peço humildemente, abençoe desde o maior até o menor. Em o nome de Jesus, derrame saúde, proteção, paz, vitórias e livramentos na vida de todos. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Gente, obrigado. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe. Que Deus te abençoe. Beijo na sua alma. E que possamos juntos construirmos uma história de fé na presença de Deus. E que, em nome de Jesus, nós possamos permanecer abrindo mão do livre-arbítrio para a vontade de Deus predominar em nossas vidas. Está aí, ó. Está na linha do tempo, minha esposa colocou. É só você clicar em cima da descrição do canal dela, já vai lá, se inscreva, ative o sino das notificações e vamos para cima em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado a todos pelo carinho. Deus te abençoe, Deus te guarde e até meia-noite.